Olá, sejam muito bem-vindos ao Direito para Todos. Na aula de hoje vamos falar sobre poderes administrativos. Estes serão os 5 tópicos que falaremos na aula de hoje. Vamos lá. Introdução. O que são poderes administrativos? Poderes administrativos são prerrogativas, são poderes, deveres e são também instrumentais, ou seja, são instrumentos com os quais o poder público vai alcançar o interesse coletivo, a supremacia do interesse público sobre o privado. E aí a gente precisa identificar a diferença entre poderes administrativos e poderes do Estado. Os poderes do Estado, eles são estruturais, enquanto que os poderes da administração são instrumentais. Quais são os poderes do Estado? São o poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo, enquanto que os poderes da administração são poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e o poder de polícia. Abuso de poder. Abuso de poder é gênero do qual existe abuso de poder. Abuso de poder é gênero do qual são espécies o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder é o vício na competência, ou seja, o agente público ele não é competente ou ele extrapola a sua competência quando pratica determinado ato. Por exemplo, o agente público era competente apenas para aplicar a penalidade de suspensão, acaba aplicando a penalidade de demissão, extrapolando as suas competências. Dessa forma, ele incorreu no excesso de poder, que é um vício sanável. Enquanto que o desvio de poder é um vício na finalidade. A finalidade que pode ser genérica, finalidade geral ou finalidade específica. A finalidade geral de todo poder administrativo ou de todo ato administrativo é o quê? É o interesse público. Sempre o interesse público. E aí, quando o agente público pratica o ato no interesse individual, ele acaba cometendo o desvio de poder. Esse desvio de poder é insanável, não pode ser convalidado. Existe a possibilidade também do desvio de poder na finalidade específica. Cada ato ou cada poder administrativo, ele tem uma finalidade geral e uma finalidade específica. A finalidade específica, por exemplo, a exoneração de um servidor. A exoneração de um servidor ela não tem caráter punitivo, mas se ela tiver caráter punitivo, existe um desvio de poder na finalidade específica daquele ato. Poder vinculado. Poder vinculado é aquele em que a lei fixa ou fixou todos os requisitos do ato administrativo. Quais são os requisitos? Lembram os requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou seja, aqui no poder vinculado, a lei não deixou nenhuma margem de escolha para o administrador público. Ela, por exemplo, a lei deixou claro que se faltar mais de 30 dias será aplicada a penalidade de demissão. Não existe margem de escolha aqui para o administrador público. Poder discricionário. Aqui, a lei deixou margem de escolha para o administrador público. Essa margem de escolha vai incidir sobre o motivo ou objeto do ato administrativo. Esse motivo e objeto, aquilo que é discricionário, aquilo que a lei deixou margem de escolha, é chamado de mérito administrativo. O mérito administrativo ele é analisado sobre a conveniência e sobre a oportunidade. Há a possibilidade também desse mérito administrativo, dessa discricionariedade do poder administrativo, incidir também sobre os conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, o que é uma passeata tumultuosa?
O que são espetáculos pornográficos? Ou seja, é subjetivo, é indeterminado. Nesses casos, deve-se primar pelo princípio da razoabilidade ou princípio da proporcionalidade. A gente não pode confundir poder com o poder discricionário, que a lei estabelece margem de escolha, com poder arbitrário. O poder arbitrário é aquele que é contrário à lei, não se confundindo com poder discricionário. Como é que funciona o controle judicial do poder discricionário? O controle judicial incide somente sobre os aspectos de legalidade, ou seja, é a verificação do ato discricionário à luz da legalidade. O Poder Judiciário não analisa o mérito, não analisa conveniência ou oportunidade do ato administrativo. Espécies de poderes administrativos. Temos 4 espécies de poder administrativo. É o poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. O poder normativo, ele é o poder que tem o chefe do poder executivo de editar decretos. Para que esses decretos? O chefe do executivo, ele tem a competência privativa para emitir esses decretos, esses regulamentos. Incide na área federal, na área estadual ou municipal. Na área federal, o presidente da República; na área estadual, o governador do estado; na área municipal, no ente municipal, o prefeito. O decreto, ele é a forma com que o regulamento é exteriorizado. O poder normativo, ele também é chamado de poder regulamentar. Esse regulamento, que é expedido pela forma de decreto, pode ser um decreto executivo, que tem a função de regulamentar a lei, ou pode ser um decreto autônomo. Vamos detalhar cada um deles aqui. O decreto executivo ou regulamentar, ele serve para quê? Ele estabelece normas gerais e abstratas com a finalidade de explicar a lei. Explicar a lei. Ele é um ato normativo secundário, ou seja, ele deriva da lei, serve para explicar a lei. Está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente ao presidente da República o quê? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como o quê? Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essa parte aqui do inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal não admite delegação. E ele serve para fiel execução da lei. E temos também o decreto autônomo, pessoal. O decreto autônomo, ele substitui a lei. Perceba que ele inova no ordenamento jurídico, sendo um ato normativo primário, equiparado à lei, ou seja, ele também se submete ao controle de constitucionalidade. Esse decreto autônomo admite a delegação. Em regra, o decreto autônomo ele é vedado. No entanto, existe uma exceção no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que fala que o presidente da República ele compete privativamente, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E também dispor mediante decreto a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. A doutrina estabelece também que existe uma exceção também desse decreto autônomo, o CNJ poder editar decretos também, poder editar atos regulamentares, e também o Conselho Nacional do Ministério Público, que também pode editar decretos regulamentares. Há doutrinadores também que dizem que
em razão do princípio da juridicidade, existe a possibilidade também de emissão de decretos autônomos. Poder hierárquico. Poder hierárquico é aquele poder que serve para estruturar a administração pública. Poder hierárquico é aquele poder que serve para estruturar internamente a administração pública. Requer a subordinação administrativa, lembrando que não existe hierarquia externa, ou seja, de ente com ente, não existe. Existe hierarquia somente interna. Tá? No que diz respeito à subordinação administrativa, a hierarquia ela decorre da desconcentração, ou seja, a divisão de competências, de atribuições dentro de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, num órgão tem o diretor-geral, tem os diretores, tem os coordenadores, tem os chefes e tem os servidores. É dessa desconcentração dentro do órgão, dentro da pessoa jurídica, que a gente percebe a presença do poder hierárquico. Lembrando que não existe hierarquia externa, mas pode haver o quê? Vinculação, pode haver um controle. Esse controle chama controle ministerial, finalístico ou tutela. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um controle finalístico com a Agência Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde é um órgão da administração direta, enquanto que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, é um órgão da administração indireta, que tem a sua desconcentração também. Lembrando que a desconcentração é divisão de tarefas dentro de dentro de uma mesma pessoa jurídica. Lembrando que é possível haver desconcentração na administração direta e é possível também haver desconcentração na administração indireta. Quais são as prerrogativas do poder hierárquico? As prerrogativas são o quê? Emitir ordens, efetuar o controle e fiscalização, alteração de competência. Aqui a gente lembra de quê? Alteração de competência, lembrando que a competência também ela é irrenunciável. No entanto, pode haver delegação ou avocação de competências. A delegação de competência ela tem que ser por meio de um ato específico, não pode ser uma delegação genérica. Precisa estar previsto a duração, os limites e a delegação ela é revogável a qualquer tempo. Na área federal, não requer hierarquia para haver delegação. Pode haver delegação para órgão de mesma hierarquia. E ela pode ser de vários tipos. Uma delegação de ordem técnica, econômica, territorial. E é vedada a delegação de quais atos? De 3 atos. A gente tem o mnemônico cenoura. CE, competência exclusiva. NO, edição de atos normativos. E recursos administrativos, decisão de recursos administrativos. Esses 3 pontos são indelegáveis, é vedada a delegação desses atos. E, por fim, a delegação precisa ser publicada em jornal de grande circulação ou diário oficial da União. E a avocação é o quê? É o chamamento da responsabilidade, da atribuição. E a prerrogativa também disciplinar de quê? De aplicar sanções. Aplicar sanções também pode decorrer do poder hierárquico. Lembra aqui, pessoal, ó, lembrando do poder hierárquico. Mas para aplicar sanções, poder disciplinar. O poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico. Poder disciplinar é a faculdade ou o poder que a administração tem de aplicar sanções.
de aplicar sanções para quem tem um vínculo específico com a administração pública. Esse vínculo específico pode ser o servidor que submeteu a concurso público, uma empresa que tenha um contrato, por exemplo, um preso que o Estado assumiu a obrigatoriedade de cautela desse preso. Quando uma criança recebe uma advertência na escola também, é uma decorrência do poder disciplinar, porque essa criança tem um vínculo específico com aquela escola. Não pode aplicar sanção a particular. A gente vai observar que quando não houver vínculo específico, vai incidir o poder de polícia e não o poder disciplinar, porque o poder disciplinar ele requer vínculo específico. O poder disciplinar ele é um poder, pode ser um poder vinculado ou um poder discricionário. Vinculado quanto à obrigatoriedade. Se houve a prática de uma infração, é necessário, é obrigatório a aplicação da penalidade. E vai ser discricionário no que diz respeito a qual punição aplicar. Se vai ser uma demissão, se vai ser uma suspensão, se vai ser uma advertência. Lembrando, mais uma vez, que o poder disciplinar, ele decorre aqui do poder hierárquico, tá ok? E, por fim, chegamos ao famigerado poder de polícia. O poder de polícia, ele decorre da supremacia do interesse público sobre o privado. É o poder que tem, o poder do Estado de disciplinar, restringir, condicionar o quê? Direitos e garantias, direitos individuais, tá? Disciplinar por quê? Porque não precisa de vínculo, tá? Aqui nesse caso, o poder de polícia, ele não precisa de um vínculo especial, como a gente viu aqui no poder disciplinar, né? Ele pode disciplinar mesmo quem não tem nenhum vínculo com o Estado, por quê? Porque o objetivo é a supremacia do interesse público. O poder de polícia também, ele é um poder que restringe. Ele é eminentemente o quê? Negativo. Porque ele vai o quê? Prender, fiscalizar, interditar, mas ele também pode ser decorrência de um poder positivo. Por exemplo, quando o poder público impõe ou desapropria um lote, uma residência, uma propriedade, para que ela possa atender a função social da propriedade. E a definição do poder de polícia, ela está no Código Tributário Nacional, no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Existem dois sentidos do poder de polícia, o sentido amplo e o sentido restrito. Amplo é aquele que decorre de toda e qualquer atuação estatal, e o poder de polícia no sentido restrito é aquele que decorre da função administrativa. E aí, o sentido restrito tem três modalidades. Pode ser um poder de polícia preventivo, que é aquele em que é expedido portarias, regulamentos, por exemplo, que proíbe soltar balões ou que disciplina o horário de funcionamento de uma repartição pública. O poder de polícia fiscalizador é, por exemplo, quando o Estado realiza vistoria de veículos, e também o poder de polícia pode ser repressivo, quando impõe a aplicação de multas ou dissolve passeatas que não estão de acordo com as normas disciplinares. E é bom também a gente diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária. A polícia administrativa, ela se exaure em si mesma, ela incide sobre bens e direitos
e ela é eminentemente o quê? Preventiva. A polícia administrativa, ela é eminentemente preventiva. Enquanto que a polícia judiciária, ela não se exaure em si mesma, ela serve para subsidiar a, a proposição da ação penal, o processo penal em si, e incide sobre indivíduos, e a polícia judiciária ela é predominantemente repressiva. Lembrando que temos quatro fases do ciclo do poder de polícia. A primeira fase é o quê? Ordem ou a legislação, o consentimento, a fiscalização e a sanção. O que é a ordem e a legislação? É o preceito legal. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que traz as infrações administrativas de trânsito. Essa é uma fase que sempre existirá no ciclo. A segunda fase é o consentimento. Consentimento é o quê? É a anuência ao exercício de determinada atividade. Pode ser uma licença ou uma autorização. Lembrando que a licença ela é sempre vinculada, ou seja, se o particular atendeu aos requisitos estabelecidos, o poder público deve conceder a licença ao particular, enquanto que a autorização ela é discricionária. Mesmo atendendo aos requisitos, o particular vai depender da discricionariedade do poder público, da conveniência ou da oportunidade. A fiscalização do poder de polícia é o quê? A verificação de que as ordens estão sendo cumpridas. As ordens aqui, da primeira fase do ciclo de polícia. Essa fiscalização, por exemplo, é um radar de velocidade e também é uma fase que sempre existirá no ciclo de polícia, assim como a ordem de polícia, tá ok, pessoal? Sanção é a quarta fase do ciclo de polícia, que é a aplicação de penalidade, por exemplo, a multa de trânsito. Um tema importante que a gente precisa frisar é o quê? A delegação do poder de polícia. O poder de polícia pode ou não ser delegado? Existe. Lembrando que o poder de polícia é uma atividade típica de Estado e há dois entendimentos. O STJ, ele entende que a ordem e a sanção de polícia, aqui essas duas, a primeira e a última, a ordem e a sanção de polícia, elas não podem ser delegadas a pessoa jurídica de direito privado, enquanto que o consentimento e a fiscalização podem ser delegadas para a sociedade de economia mista. O STF recentemente decidiu que é possível a delegação de 3 fases aqui do ciclo de polícia. Vamos ver aqui, Voltando aqui, o STF entendeu que é constitucional a delegação do poder de polícia para quem? Mediante lei, para pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, desde que o capital social seja majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público e que seja em regime não concorrencial, ou seja, de monopólio. Então, o poder de polícia não se confunde com segurança pública. O poder de polícia não é prerrogativa de entidades policiais. Apenas o poder de legislar, que é a ordem de polícia aqui, legislar, apenas a ordem de polícia, segundo o STF, que é indelegável. Tá ok, pessoal? Ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês e até mais.